Agora, chega de frescura, vamos passar na prática e calcular o quanto rende cada investimento que eu sugiro aqui. Tesouro Direto e CDBs de liquidez diária. Vamos aqui para a tela do computador. Então, meus amigos, o que a gente tem aqui? A gente falou que para nossa reserva de emergência, vai ser o seguinte, a gente tem que ter as 3 principais características que a gente comentou minutos atrás. Primeira coisa, o risco tem que ser baixo. A liquidez precisa ser alta, ou seja, você precisa poder resgatar esse dinheiro o mais rápido possível quando precisar, pois você vai estar ali diante de uma emergência. Liquidez alta. A gente está falando de, por exemplo, liquidez diária. E por fim, o nosso retorno ele vai ser baixo, pois não tem milagre. Risco baixo, liquidez alta, o retorno ele vai ser baixo. Não tem almoço de graça no nosso mercado financeiro. Porém, ele precisa ser coerente a isso. Então não há nada adianta a gente ter um retorno, um risco baixo, liquidez alta e ser um retorno extremamente baixo, como uma poupança. Não faz sentido. E aí, o que a gente falou até aqui? Quais os tipos de investimento ideais para a gente investir na nossa reserva de emergência? A gente vai ter principalmente o nosso Tesouro Direto. Então vai ser aqui o nosso Tesouro Direto, principalmente o Tesouro Selic. Eu vou explicar certinho como funciona esse cara aqui. A gente vai ter CDBs, principalmente aqui de grandes bancos, e a gente vai também ter CDBs de médios e pequenos bancos. Então, essas 3 categorias de investimento, elas são muito utilizadas e são extremamente recomendadas para você constituir a sua reserva de emergência. Vamos passar agora cada uma aqui para você entender como funciona o perfil de risco e de retorno. Então eu vou passar aqui uma telinha e a gente vai olhar aqui alguns títulos do Tesouro Direto e como funciona isso aqui. Eu vou colocar Tesouro Direto e aqui ó, a gente vem em títulos, preços e taxas. A gente vai ter aqui ó, títulos, Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA e por aí vai. As principais categorias do Tesouro Direto são uma remuneração pré-fixada, uma remuneração indexada aqui a Selic e uma remuneração indexada ao IPCA. Lembra que a gente precisa, para a reserva de emergência, precisa ser um retorno coerente, liquidez alta e risco baixo. Então, o Tesouro Pré-fixado ele vai te dar essa taxa pré-fixada, ou seja, essa remuneração por ano, todo ano enquanto você investir e segurar até o vencimento. Então, primeira coisa, o vencimento dos papéis aqui de Tesouro Direto que a gente vai utilizar para a reserva são ser vencimentos baixos, vencimentos curtos, né, que vencem num prazo muito baixo. A gente não quer ter que carregar esses títulos aqui por muito tempo, pois uma reserva ela pode acontecer a qualquer momento, a liquidez tem que ser alta. Então vamos focar aqui em opções de vencimento aqui baixo, ou seja, Tesouro Pré-fixado 2028, Tesouro Selic 2028 e Tesouro IPCA 2029. Então, para a gente decidir se a gente vai colocar um Tesouro Pré-fixado, Selic ou IPCA, a gente precisa entender um pouquinho desses indicadores aqui. O Tesouro Pré-fixado, ele é muito recomendado quando a gente tem cenários de uma taxa Selic que ela vai cair nos próximos anos. Hoje a gente está falando de uma taxa Selic hoje aqui no momento que eu gravo vídeo entre 14% e 15% ao ano. É um patamar historicamente muito alto, vou colocar aqui no gráfico para você ter uma ideia de como varia a taxa Selic ao longo da história do Brasil. A gente vai ter momentos ali que ela variou cerca de 2%, 3% e momentos de crise entre 14% e 15%, que é o que a gente está hoje. Então a tendência é que essa taxa ela vá cair. Como aqui esses papéis têm vencimentos ali pelo menos 2028, que é o caso que a gente está olhando esses 3 carinhas aqui, você pode sair antes do vencimento, pois o Tesouro ele vai te dar a liquidez diária. Então você consegue resgatar no dia seguinte quando você precisar. Mas como o papel vence daqui 3 anos mais ou menos, você está saindo antes do vencimento, isso vai ter uma marcação a mercado. Essa marcação ela vai precificar o papel em função da variação da taxa Selic, por exemplo. Então, um Tesouro Pré-fixado hoje, pagando aqui 15% ao ano, que é um patamar extraordinário, quando a gente vê aqui historicamente, como a Selic provavelmente ela deve cair nos próximos anos, dado o patamar alto que ela está hoje, a gente poderia ter um ganho de marcação ao mercado nesse título aqui. Então hoje é sim interessante o Tesouro Pré-fixado. É uma boa oportunidade de investimento para a sua reserva. Mas lembre, o ideal aqui
é você carregar o máximo possível. Então colocou ali, está investindo no tesouro pré-fixado, enquanto você não precisar para uma emergência, apenas emergência, deixa ele lá, pois se você segurar até o vencimento, você vai ganhar sempre esses 15%, independente da marcação ao mercado. Então você não estaria sujeito a essa marcação. Agora, precisou tirar antes desse vencimento de 2028. Saiba que você pode ter alguma variação do seu investimento em função da marcação ao mercado. Como cenário prospectivo, a gente espera que essa taxa ela vá cair nos próximos anos, mesmo que seja um pouquinho, esse título aqui vai ganhar via marcação. Então, portanto, é sim uma boa opção. Já o Tesouro Selic, a grande vantagem dele é que ele vai acompanhar essa taxa Selic que eu comentei. Então, hoje está na cerca de 14%. Se ele subir para 15%, ele vai te pagar 15%, aqui taxa Selic, mais ainda um pouquinho, 0,0537% por ano. Então, a grande vantagem, em momentos onde a taxa ela está volátil, como é um pouquinho agora o momento de que ela pode subir mais um pouquinho depois começar a cair, diante dessa volatilidade, o Tesouro Selic ele vai acompanhar essa taxa. Então, o risco de você ter ali muita marcação ao mercado em função dessa variação de taxa, ele é menor. Por isso, o Tesouro Selic é um dos mais recomendados para você constituir e começar a sua reserva de emergência, pois ele vai acompanhar essa taxa. E como a taxa está alta hoje, você vai capturar retornos interessantes. Já o Tesouro IPCA, no vencimento mais curto aqui em 2029, ele está pagando cerca de IPCA mais 7,80%. Isso aqui é um patamar extraordinário. Historicamente, essa taxa ela varia entre 4% a 8%. Então, ela está bem perto do máximo dessa taxa. Eu estou falando desse patamar aqui de 7,76%. Tá perto do máximo histórico de todos os tempos aqui do Tesouro Direto. Então, nosso cenário de hoje, no momento aqui que eu estou gravando a aula, é sim um momento muito interessante você também aproveitar esse investimento aqui no Tesouro IPCA 2029, pois, dado aqui o patamar de taxa, é uma taxa extremamente alta. E aqui é a mesma coisa para variação de taxa no Tesouro pré-fixado. Só que aqui envolve o IPCA. Hoje o IPCA está na casa de 5,5%. Na medida que o Banco Central vai aumentando a taxa Selic para conter essa inflação vai cair. Essa inflação caindo vai precificar via marcação ao mercado, o seu papel vai valorizar de preço. E se você sair antes de 2029 nesse título, tem liquidez diária, você pode sair a qualquer momento, você pode ter uma marcação ao mercado positiva. Então também é uma boa oportunidade de ter essa exposição ao Tesouro IPCA no investimento mais curto para sua reserva de emergência. Então, das três opções, as três são interessantes, cada uma aí para o seu momento, mas como a gente está falando de um cenário de taxa mais volátil, mais variável, a gente não quer ter ali muito efeito de marcação no mercado, não depender disso, né, para uma reserva, a gente vai escolher aqui o Tesouro Selic 2028 como exemplo de um investimento para sua reserva. Ele está pagando aqui, ó, Selic mais 0,0537% ao ano. Investimento mínimo desse cara é R$ 161,20, bem acessível, com vencimento de 2028. Esse vencimento aqui é o vencimento do título, mas todos os investimentos aqui do Tesouro Direto vão te dar liquidez diária. Então você consegue sair a qualquer momento. Colocou R$1.000 desse cara aqui, investiu, isso daqui pode ser aqui pelo site ou pela sua corretora, no seu aplicativo. Se eu sair ali daqui um mês, daqui um dia, daqui um ano, daqui 2 anos, você consegue sair no momento que você precisar. Lembrando que esse título, nominalmente, ele vence em 2028. Então, se você segurar até 2028, ele vai vencer. Você recebe de volta esse dinheiro remunerando aqui ao longo desse período Selic mais alguma coisinha. Você pega esse dinheiro e reinveste no título que tiver à disposição lá na frente a partir de 2028. Você tem que, pelo menos, fazer essa troca de título uma vez que venceria esse papel. Então, meus amigos, a gente vai pegar o Tesouro Selic 2028, Selic mais 0,537 para a gente simular o investimento desse cara. Então, eu vou vir aqui, ó. Nosso primeiro exemplo, ele vai ser o nosso Tesouro Selic 2028. Qual que vai ser o nosso investimento inicial? Eu vou começar aqui com um exemplo de R$1.000. Qual que vai ser a nossa taxa contratada no momento da nossa compra? Eu vou pegar a taxa que eu estou vendo no dia de hoje. Ela varia todo dia. A gente tem que ver ali e acompanhar essa variação. Nossa taxa, ela vai ser de Selic mais 0,0537%
ao ano. Qual que é a nossa taxa Selic hoje? Hoje, a gente vem aqui rapidinho, qualquer momento que você estiver vendo esse vídeo, você coloca aqui, ó, Selic, hoje ele vai te falar exatamente quanto que é. Hoje, no momento que eu gravo o vídeo aqui, começo de 2025, tá em 13,25% ao ano. Então vem aqui, 13,25% ao ano. E aí, qual que é a remuneração desse título? Se a gente investisse R$1.000 num prazo de um ano, você pode sair a qualquer momento, mas vamos colocar aqui um prazo de um ano para a gente simular o retorno aqui. Então, para um ano, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter quanto que é a nossa taxa Selic mais 0,0537 ao ano. Como a nossa taxa hoje está 13,25, a gente precisa saber quanto vai ser essa taxa Selic média ao longo do próximo ano. Aqui a gente pode usar um relatório muito interessante, que é o Boletim Focus, que ele vai reunir as principais expectativas do mercado em relação à taxa Selic, IPCA, inflação, PIB, etc. Eu vou colocar aqui, ó, relatório Focus, aqui do último publicado. Eu vou clicar aqui por download. Aliás, vou clicar aqui diretamente, ele vai abrir para mim. E aqui, ó, a gente vai entrar nessa questão aqui, ó. Então, a expectativa para hoje, ali no momento do relatório, eu vou pegar aqui, ó, na linha de Selic, que é o que eu quero saber, vou pegar na coluna de hoje. Então, o mercado espera que ao final de 2025, a taxa Selic vá para 15% ao ano. Ou seja, então eu sei que daqui um ano, esse cara vai ser 15%. Ah, Lucas, qual vai ser a média entre 13% e 25% ao ano? Hoje, no período aqui que eu peguei minha referência de Selic, e 15% daqui a um ano, conforme o Boletim Focus, a gente vai calcular essa média aqui. Aqui a conta é rapidinha, aí eu fazer 13,25, calcular a média, mais 15% e divido tudo isso aqui por 2. Isso aqui equivale, eu vou fazer 13,25 mais 15, divide por 2, 14,12. Então, isso aqui vai ser 14,12. Ou seja, daqui um ano, a Selic média, esse carinha aqui, ele vai ser 14,12 mais 0,0537%. Aqui também é percentual. Eu vou somar esses dois aqui, 14,17% ao ano. Ou seja, se você segurar esse cara R$1.000 durante um ano, a expectativa é que você vai ter um patrimônio líquido final de 14,17% sobre R$1.000. Então é a mesma coisa que eu fazer 1.000 vezes, né, pontinho, 1 mais 14,17%. Isso aqui vai dar, vou fazer aqui na minha calculadora, isso aqui vai ser 1.141,7. Isso aqui vai ser o patrimônio final bruto, sem considerar pagamento de impostos. Aí o que acontece? Para todos os tesouros diretos, a gente vai seguir a nossa tabela regressiva do imposto de renda, que ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu coloco tabela regressiva, imposto de renda, renda fixa, e ela funciona dessa forma aqui. Então, você segurou esse tesouro e resgatou ali em até 180 dias, você vai pagar sobre a remuneração 22,5% de imposto. Se você segurou de 181 até um ano, 20%. E por aí vai. Então, a tabela que, conforme o prazo do seu investimento aumenta, a taxa líquida de impostos ela é regressiva, ela cai. Então, nesse nosso cenário que eu investi um ano, eu vou colocar aqui que a gente investiu um ano e um dia. Então, vai cair nessa faixa aqui, de 361 a 720 dias, você vai pagar 17,5% da sua remuneração bruta. Então, se eu descer aqui mais um pouquinho, eu vou colocar o meu patrimônio final líquido de imposto. Ele vai ser o seguinte, eu vou pegar essa remuneração, né? Então, vou pegar 1.141,7 menos 1.000, vai ser minha remuneração, que vai ser de 141,7. Isso aqui que eu vou aplicar a minha líquida de 17,5%. Eu vou pegar 17,5% disso, 17,5% disso, vai ser o seguinte, 141,7 equivale a R$ 24,8. Então eu vou tirar esse imposto aqui da minha remuneração bruta, que foi de 141. Lembrando que não é sobre o patrimônio inicial de 1.000. Ele rendeu 142, vamos arredondar, eu vou tirar sobre esse volume
o meu imposto. Então 141,7 menos 24,8 vai dar 116,9. Isso aqui vai ser minha remuneração líquida de imposto. Aí resta só eu somar meu patrimônio inicial. Então esse cara aqui ele vai ser meus R$1.000 iniciais mais 116,9 vai ser 1.116,9. Lembrando aqui, eu não estou considerando nenhum efeito de marcação ao mercado por simplificação, sem efeito da marcação a mercado. Por quê? Porque como é uma questão aqui de pouco tempo investido em um Tesouro Selic, mesmo que a taxa varie em alguma magnitude ali, o Selic mais alguma coisinha, a marcação aqui ela é relativamente baixa. Então aqui a gente pode desprezar aqui para o nosso exercício. Ela pode acontecer de aumentar ou diminuir um pouquinho esse rendimento, mas ele vai ficar próximo a isso em um período de um ano, diante das nossas expectativas aqui de Selic que a gente calculou. E aí, meus amigos, ficou claro aqui o exemplo de um Tesouro Selic para começar a investir a sua reserva de emergência? Se ficou alguma dúvida, depois escreve nos comentários para a gente passar cada dúvida sua para você entender de uma vez por todas esse exemplo aqui. Agora vamos passar para o segundo exemplo, que vão ser CDBs de liquidez diária pagando diferentes percentuais do